Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, vocês que estão aí na live da vida, né? E com muita alegria que eu me preparei, né? Pelo menos tentei, viu? Preparar uma palavra para trazer para todos vocês. E eu creio que o Senhor vai... A obra toda dele, amém? A obra toda dele. O Espírito de Deus venha reinar, continuar reinando na vida de cada um e fazer o que apraz, né? A boa vontade de Deus, amém? Gostaria, antes de eu fazer a oração, eu vou estar lendo só o primeiro versículo de Isaías 61, 1. Eu não posso deixar de falar dessa palavra, isso é promessa para nossas vidas. E quando o pastor falou, Silvia, você podia trazer uma palavra, já faz dia 18, eu marquei, que ele falou comigo, dia 18 de outubro. Eu falei, tá bom, pastor, então prepara lá, já estou preparada. Daí eu, Priscila, o que eu falei? E comecei. Isso aí, ó, vocês ouviram, ela começou a rir e ficou não sei quantos dias rindo da minha cara. Daí eu tive que ir para o chão, né? Mais ainda, para Deus falar o que era para ser falado aqui, não de mim, mas dele, amém? Isaías 61, diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Eu não vou continuar, vou ler só o primeiro versículo, amém? Vamos fechar nossos olhos e queria que vocês me apresentassem também para Deus, tá bom? Para o Espírito de Deus fazer o que é da vontade dele aqui. Senhor, aqui está a sua palavra. E eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui, Senhor, para proclamar as boas novas. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, Espírito de Deus, venha fazer o que é da sua vontade aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Então, que o Senhor venha de encontro, Senhor, à vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Queria que vocês colocassem a mão na cabeça. E falasse assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu, amém? Então, vocês gravem isso, tá? Essa convicção é que nós devemos trazer com a gente em todo o tempo. A partir do momento que eu fiz assim para o Senhor... essa é a convicção que eu tenho que carregar comigo, amém? Ele está comigo, está sobre mim e nos ungiu, amém? Mas, nesse tempo de pandemia, né, que a gente foi obrigado a se refugiar, ir para a caverna, muitas vezes, né, ficar dentro de casa, a gente acaba, muitas vezes, vacilando, se acomodando, e o que o Senhor pôs... na minha mente para mim falar aqui, é sobre a preguiça espiritual. E essa preguiça espiritual, pelo fato de todos nós estar dentro de casa, graças a Deus agora já está mais calmo, né? Está melhor. O Senhor, a gente acaba mesmo. Eu tenho certeza, eu acredito que não foi só eu que dei uma engordadinha, né? Que daí eu sei que no começo da pandemia a gente ficava fazendo bastante comida, né, bastante doces, é o que eu via muita gente falando. E a gente acaba dando uma engordadinha, a gente acaba se acomodando, assistindo mais televisão, porque a gente também ficou, né, vendo as notícias com medo e não ia poder sair de casa mesmo, né? E só que essa preguiça que nos deu, ela também foi para o lado espiritual. Muita gente, até hoje, tem pessoas, né, a respeito os idosos, que não podem sair de casa, que tá certo. E as pessoas que não têm que têm a saúde mais frágil, tá certo, tem que continuar se prevenindo, né? Mas tem muita gente que pode já estar na igreja,
que pode já fazendo a obra, e parou, simplesmente parou. Então, isso surgiu a famosa preguiça espiritual. E dentro de casa, irmãos, eu posso falar por mim mesma. Eu tenho buscado Deus, muitas maravilhas aconteceram no meio dessa pandemia, mas eu acredito que não foi o suficiente. A gente não ora como convém, ou não é? A gente não tira todo o tempo, a gente tira tempo para ficar mais na Netflix, né? Eu conheci tantos filmes na Netflix. Verdade, é verdade. Não que eu assisti todos, mas alguns eu assisti sim. Por quê? E é isso que o inimigo quer, sabia? Que a gente permaneça nessa preguiça espiritual. E a preguiça espiritual, ela traz o quê? Quando a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra de Deus, até mesmo de jejuar. Vocês sabiam que tem pessoas que jejuam só quando os pastores mandam? Ou não é, pastora? Tem muita gente que é assim, né? Vamos fazer uma campanha de jejum para tal coisa. Aí a pessoa vai lembrar de jejuar. Só que quando você está buscando a presença de Deus, quando você está na intimidade com o Senhor, Ele manda você jejuar. Ele fala, olha, jejua por tal coisa. Ora por tal coisa. Ele começa a mostrar o que é devido a gente fazer. E essa preguiça espiritual, sabe o que eu achei que acontece muito? A gente a gente fica exposto para as afrontas do inimigo, sabia? A gente fica muito exposto. Então, o que eu quero passar aqui para vocês, esse foi só a primeira parte, eu quero passar aqui para vocês que a gente tem que fazer como diz lá, não precisa abrir. Lá em Mateus 6,33, fala que buscai primeiro o reino de Deus. Com pandemia ou sem pandemia, a gente tem que estar priorizando a vontade de Deus. Amém? Nós temos que estar lá buscando, orando, jejuando, lendo a palavra, fazendo campanhas por nossa conta, sabe? Não, Senhor, eu vou fazer essa campanha tantos dias para fulano, para ciclano, mas a gente tem que fazer isso. Para quê? Para lançar fora toda essa afronta do inimigo. E mesmo a gente buscando, ele é folgado, né? Ele quer se levantar o tempo todo, mas a gente sabe que os que estão na intimidade com o Senhor, que estão buscando, priorizando a vontade de Deus, o que ele vai fazer? O Senhor vai nos poupar disso, e Ele não vai ter vez na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, primeira coisa, eu peço para os irmãos, saiam dessa preguiça, lança fora toda essa preguiça. Amém? Espiritual. Mesmo dentro de casa, a gente vai pagar um preço lá. Amém? Vamos lá buscar o Senhor. Tem lá em Salmos 84:10, quem quiser abrir, pode abrir, Salmos 84. Versículo 10. Diz assim, ó. O duro eu abri aqui com a mão esquerda, né? Legal. Versículo 10. Diz assim, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Amém? Vale muito mais nós estamos na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, do que lá fora, 1000 lá fora. Amém? Então, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Você e eu também. Temos motivo para buscar Deus? Eu acredito que sim, não é mesmo? Tá. Então, para a gente buscar Deus, eu coloquei aqui, eu frisei uma palavra que já foi falada aqui, eu tenho ouvido muito, e eu acredito que esse período de pandemia que o Senhor nos permitiu é para exatamente isso, nos levar à intimidade. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 6:6. Eu não vou falar nada aqui que os irmãos não conheçam. Só que eu acredito, em nome de Jesus, que a palavra, ela se renova. Amém? Mateus 6:6.
diz assim, amém? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Irmãos, nós estamos no momento propício, desde quando começou a pandemia. Esse é o nosso momento propício para estar dentro do quarto, não seja somente do quarto, porque eu oro na cozinha, eu oro no banheiro, eu oro no quintal, eu oro em todo lugar. Mas o Senhor fala aqui, ó, entra no teu quarto, ou seja, entra na intimidade com o Senhor. É um momento propício. Vamos gastar tempo, sabe? Vamos buscar a presença do Senhor. E quando a gente entra no quarto, começa a buscar, que foi o que eu acredito que isso aconteceu comigo nessa pandemia. Eu não sei muitos, a maioria a gente ouve que não, mas comigo eu posso dizer que a minha vontade ardeu muito mais de estar na presença do Senhor, buscando o Senhor nesse período, sabe? É muito bom. E lá dentro, quando a gente coloca o nosso joelho no chão, ou você começa a falar com o Senhor, você pode falar com o Senhor lavando uma louça, pode falar com o Senhor lavando um banheiro, é extraordinário. Quando a gente começa a buscar o Senhor, primeira coisa ele faz a gente adora, lá a gente aprende a adoração, né? Porque daí é você e ele, é você e ele, é eu e ele. Aí você tem essa total liberdade, e aí você vai se rasgar para o Senhor, é maravilhoso isso. Então lá você entra na adoração, depois você, né, pede perdão para o Senhor. E é tão interessante que o Senhor, muitas vezes a gente fala assim, eu vou pedir perdão por mim. Não, o Senhor é tão maravilhoso que Ele não quer só o perdão seu, Ele começa a trazer na sua mente o perdão das pessoas, sabe? E por quê? Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. É fácil colocar no lugar do outro quando está tudo bem, né? Não, a gente tem que colocar no lugar do outro quando as coisas estão ruins também. Porque daí, Senhor, olha... eu sei que fulano está fazendo isso, eu sei que não é do teu agrado, talvez a pessoa está cega espiritualmente. Senhor, nos perdoa. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa. E lá você vai se arrepender, não só os nossos pecados, mas o pecado do mundo inteiro. Amém? O arrependimento também, quando você se arrepende, o Senhor, a gente começa a se esvaziar. A gente começa a esvaziar, porque na presença do Senhor, na intimidade do Senhor, não tem como você não se esvaziar. Você se esvazia para quê? Para se encher dele. Tá? E com isso, você começa a buscar a presença do Espírito de Deus e ele nos direciona. Olha que lindo, o Espírito Santo nos direcionando. Sabe outra coisa que eu achei interessante? Que até o livro da Bíblia, que era para me ler, o Espírito de Deus fala, esse período você vai ler tal livro. Até os livros da Bíblia, ele mostra para a gente o que é para a gente ler. Daí lá você vai ler, você vai descobrir muita coisa. Sabe? Eu não sei, eu não sei você, que livro que você está lendo. Agora nesse período eu estou lendo Jeremias. Apesar que eu leio muita coisa da palavra. Mas para mim seguir certinho, o Senhor, eu li Isaías já, daí o Senhor agora está mandando eu ler o livro de Jeremias. Então é tão maravilhoso que quando você anda na intimidade com o Senhor, até o que é para você ler aqui na Bíblia, Ele mostra para você. Isso é lindo, é maravilhoso. E também, aquilo que eu já falei no começo, Ele manda, olha, você vai jejuar tantas horas, tantos dias, isso é tremendo. O Senhor fala tudo que é para a gente fazer. Ele direciona a gente para tudo que é para fazer. A gente não precisa ficar, sabe? Não, se você entra na intimidade, tudo o Senhor vai mostrar. E eu deixei marcado aqui a pessoa que, para mim, olha, eu amo Moisés, eu amo Davi, eu amo Jonas. O Jonas também, meu genro ali também ama. Eu amo lá os livros de Mateus, eu amo toda a Bíblia, mas para mim o maior exemplo de como é para a gente agir aqui nessa terra, para mim é o Senhor Jesus,
porque ele deixou da glória dele, ele veio como forma, né, de homem, ele se esvaziou, passou por tudo que a gente passa aqui, né? E além de não pecar, ainda fez favor de levar tudo que é o pecado nosso. Olha isso. Ele fez coisas extraordinárias. E o que ele tinha de em comum, ele sempre ia ter comunhão com o Senhor. Ele se afastava de todo mundo, ia lá, orava, buscava, ouvia o Pai. Olha que lindo. E aí ele vinha e completava a boa obra, alcançando pessoas, curando as pessoas, libertando pessoas. Aqui tem muito exemplo na palavra de Deus. O pastor ainda falou, leiam o livro de João, se vocês querem saber, né? E, gente, os 4 evangelhos, vocês sabem tudo do Senhor Jesus desde o nascimento. E o que eu achei interessante, esses dias eu falei com a Maíra. Falei, gente, eu estou com vergonha. Falei, não foi, Má? Eu falei para ela que eu fiquei com vergonha de imaginar que eu tenho mais de 20 anos na presença de Deus. E o Senhor Jesus, ele fez mais ou menos, que foi que eu pesquisei lá, ele ficou mais ou menos 3 anos e meio. Claro que desde criança ele já era ousado, né? Com 12 anos ele sentou no meio dos caras lá que sabia tudo, né? E falou, rasgou o verbo, foi muito lindo. Mas o ministério dele durou mais ou menos 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aí eu fico imaginando quantas pessoas será que o Senhor Jesus ganhou? Trouxe para a presença dele. Ganhou para ele próprio, né? Trouxe para ele. Quantas pessoas será? Gente, era multidões. Era multidões. Mas por quê? Será que é porque ele era o Filho de Deus? Eu acredito que é muito mais do que isso. Além dele vir por um propósito, é porque ele sempre estava lá na intimidade com o Senhor, buscando a presença do Senhor. E o Senhor, ele se esvaziava para o Senhor e o Senhor enchia. E ele ia lá e alcançava multidões. E aqui, igreja, nós somos o pequeno Cristo. Nós somos representantes dele aqui na terra. Aí, é o que eu falei para a Maíra, eu fiquei com vergonha, com mais de 20 anos, quantas pessoas será que eu ganhei para Jesus? E eu gostaria que isso ficasse também na reflexão de cada um. Eu não sei, né, tem pessoas aqui, acredito, com 10 anos, com 20, com 1 ano, acabou de voltar para a presença de Deus, eu sei disso. Mas se a gente andar na intimidade com o Senhor, a gente ficar ligadinho lá no trono, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar para o Senhor, nós vamos fazer o que Ele mandou a gente fazer, alcançar vidas. É maravilhoso a gente trabalhar, a gente ter dinheiro, né? É tudo de bom, ter casa, ter tudo. A gente tem que desfrutar do melhor dessa terra, porque o Senhor também fala que Ele tem para nós, se a gente tão somente obedecer, a gente vai desfrutar do melhor dessa terra. Mas o Senhor, o foco de Deus são pessoas. Agora, para a nossa reflexão, o que eu e você estamos fazendo? Quantas pessoas esse ano nós ganhamos para Jesus? A gente tem falado do Senhor para as pessoas? A gente tem falado que é gratificante ler a palavra de Deus? Que tem histórias extraordinárias lá? Será se a gente está fazendo isso? Então, eu acredito, igreja, que esse é o momento. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele ainda dá tempo para a gente. A misericórdia dEle dura até os céus. Ele dá tempo para a gente. Ele quer que a gente faça como Ele fez aqui, como Jesus fez aqui na terra. E eu quero, para complementar o Isaías 61, que vocês abrissem a Bíblia em Lucas. Deixa eu tirar o óculos aqui de novo. Eu vou explicar esse tira e põe de óculos, é porque eu tenho miopia, eu não enxergo de longe, mas de perto eu enxergo, tá? Por isso que eu tiro e ponho. Em Lucas 4, eu vou ler o 16, que é palavra conhecida também. Lá em Isaías foi chamado para aquela época, para libertar aquelas pessoas. E aqui Jesus, e lá já estava falando de Jesus também. E aqui no 4,16,
Lucas, aqui. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia... Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Entrou num dia de sábado, segundo... Isso aqui foi após a tentação que ele sofreu lá no deserto, e daí ele voltou para Nazaré, e é isso que ele fala. Segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu ver aqui até onde que eu marquei para ler. 21. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Olha isso. E isso vai só acontecer com a gente, comigo e com você, se a gente entrar na intimidade com o Senhor. Amém? É isso. E aqui, e muito mais acontece quando você anda na intimidade com o Senhor. Em João 7,38, quem quiser abrir, eu já vou estar lendo aqui, tá? Diz assim, ó: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'água viva correrão do seu ventre. É isso que acontece quando a gente anda na intimidade com o Senhor. É isso que eu e você pode estar fazendo dentro da nossa casa. Porque quando a gente sair lá fora, ir para uma escola, ir lá no mercado, e agora tem tudo, né, todo lugar tem fila, ir no supermercado, no nosso trabalho, né, ir num banco, na fila de um banco, a gente vai estar tão cheio que vai ser impossível você não falar desse Deus maravilhoso que te salvou, que te libertou e que fez o extraordinário. Não tem como a gente ficar calado. Amém? Então, o essencial é estarmos na intimidade com o Senhor e pedir direção para o doce Espírito Santo para que Ele venha nos direcionar, até para falar para as pessoas na rua, sabia? O Senhor mostra as pessoas que é para você falar. Às vezes a gente está andando assim, ó, daqui a pouco você bate o olho numa pessoa, o Senhor é com ela que você vai falar. Como assim? Às vezes você nem conhece, né? Bom se todos a gente conhecesse, mas você nem conhece. O Senhor fala assim, agora você vai lá e fala isso, isso, isso. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque você nem conhece a pessoa, você não sabe nada dela, e o que eu acho lindo é que você vê a preocupação de Deus com a vida dela. Como é lindo isso. Então, nós temos que andar preparado, igreja, nós temos que estar preparados para trazer essas pessoas para a presença do Senhor, amém? O Senhor eu fico imaginando, quem será, quantas pessoas oraram pela minha vida, para hoje eu estar aqui? Quantas pessoas oraram, jejuaram? Eu lembro que, quando eu era menina, eu não sei se aqui os irmãos conhecem, eu acho que o Carlão conhece, meu marido conhece, o Pio, vocês conhecem o Pio? É bem antigo aqui, né? Bem faz tempo. Ele é conhecido por Pio, ele tem um defeito assim no corpo. E eu lembro que ele ia lá na minha casa, eu morava na Vila Albertina, eu era jovem. Ele ia lá na minha casa falar da palavra de Deus. Gente, lá só tinha uma porta para entrar e sair. O que vocês acham que eu fazia? Só que tinha as portas dos quartos, né, irmãs? Aí ele entrava, falava e eu saía pela outra. Aí meu pai com isso, meu pai ia na igreja, na Assembleia de Deus, sabe? E daí um período, depois não ia mais. Mas eu louvo a Deus pela vida, até eu convidei ela para vir, mas ela não veio. Uma das minhas irmãs, a Ana Maria, ela foi para a presença de Deus, ficou 10 anos buscando, eu acredito que por todos. E hoje nós estamos aqui. E quantos lá daquela igreja, que às vezes eu nem conheço, mas eu fico imaginando quantos daquela igreja ela não apresentou o nosso nome lá e eles oraram sem conhecer a gente. Então, esse é o nosso papel, esse é o papel
de um pequeno Cristo. Né? Nós somos herdeiro e cordeiro com Jesus Cristo. E mais exemplo, maior exemplo que ele é impossível. Então, ele quer que a gente segue esse exemplo. Ele não deixou de orar, ele não deixou de ler a palavra, ele não deixou de jejuar. Imagina, jejuar 40 dias no deserto. Eu ainda não tive essa proeza de 40 dias. Eu fui até os 21, mas mesmo assim, né, detalhados. Jejum de Daniel, né? Jejum de Daniel, porque daí você come até melhor, né? Porque aí você come o que é para ser comido, a comida certa. Isso é maravilhoso. Olha como é bom o jejum, hein? Já estou dando dica, fica a dica, viu? O jejum de Daniel é extraordinário. Você come legumes e verduras e fruta. Eu me sinto gente grande quando eu consigo fazer. É maravilhoso, verdade. E daí eu sei que eu estou fazendo certo. Então é isso, igreja. Com a busca, a gente vai ser cheio, entendeu? E para isso estaremos preparados para a maravilhosa obra do Senhor nas nossas vidas e na vida do nosso próximo. Amém? Lembra lá, ó, que o Senhor falou, buscai primeiro, né, o reino de Deus. Lembra lá que amar a Deus em primeiro lugar, de todo entendimento, de todo coração, são tudo mandamento. E aí você amar o próximo como a ti mesmo, sabe? Mas aquele próximo é tão chato. Não, mas o Senhor fala que se for chato, você tem que suportar. Porque às vezes eu sou legal com um, mas o outro pode não me achar legal, não é? Então, e me suportaram, né? As pessoas me suportam. Então, eu também tenho que ter essa humildade e vamos suportar, vamos buscar, vamos falar da vontade do Senhor, mesmo porque, igreja, nós não sabemos a vontade de Deus na vida de ninguém. Às vezes, aquele que está caído lá fora, se ele ter a vida restaurada, vai ganhar muito mais alma do que eu, que já estou há mais de 20 anos na presença de Deus. Então, a gente, né, como nós não sabemos, a gente tem mesmo que falar de Jesus, falar de Deus, buscar a presença do Espírito de Deus em tempo e fora de tempo, para que as vidas sejam alcançadas. E tem mais, o inimigo não brinca de ser, sabe? Ele não está brincando, ele está fazendo as coisas, é muito séria. Eu sempre ouvia falar, quando eu era nova convertida, que os filhos das trevas são mais organizados, um negócio assim, do que os da luz. Por que será? Então, está na hora de nós se organizarmos e resgatar aquelas almas caídas lá fora. Amém? E para isso, vamos aproveitar a pandemia que está dentro de casa, vamos buscar lá no banheiro, vamos lá no nosso quartinho de bagunça, vai lavando a louça, vai falando com o Senhor, vai se enchendo da presença do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa estar cheio quando alcançar as vidas lá fora e alcançar eles com cura, com libertação e levando a salvação para a vida deles. Amém? Em nome de Jesus. Estou terminando. Então, o que eu coloquei, olha que legal, eu coloquei até um título aqui na minha pregação, que fala assim, ó, direção para te desejar. E é isso que eu quero passar para os irmãos. Amém? Você que está em casa também. Que vocês desejem Deus. Que nós, né, eu também, que eu anseie, que nós ansiamos mais de Deus, mais de Jesus, e se enche da presença do Espírito Santo. Amém? E eu gostaria de chamar, antes de orar, eu vou orar para os irmãos, e a Karina, eu pedi para ela preparar um louvor. Quem souber, louva o Senhor. Amém? E depois disso a gente vai estar em oração.